E, na verdade, eu quero falar para vocês num trabalho em andamento e fazer a estreia mundial de um texto que vai ser publicado numa coletânea organizada pelo Sebastian Charles sobre filosofia moderna e ceticismo do século XVII. Então, eu estou, antes da estreia editorial, resolvi fazer a estreia mundial aqui apresentando para vocês. É um texto em torno de Pierre Bayle, tendo como referências fundamentais o tema da tolerância e o tema da República das Letras. Mas não se trata de um texto historiográfico, é uma história do pensamento baileano, no sentido de mostrar como é que ele tratou dessas duas questões. Ele pretende ser também uma provocação, uma reflexão, essa sim, em curso, sobre particularidades do ceticismo moderno com relação à tradição cética antiga. E a ideia que eu venho perseguindo há algum tempo de um ceticismo em movimento, no qual o que conta menos é a integridade do cético, enquanto cético tal e qual, Pirrone, quando é o acadêmico moderado, rústico mitigado, urbano ou rural, certo? Mas o grau em que a disposição cética como dinamis, como disposição, está associada a um conjunto de enunciados em disputa no mundo que não são de natureza cética, são de natureza dogmática, propositiva, e que se apresentam esses pensadores como compósitos significativos. Portanto, a dissecação desses pensadores, no sentido de isolar o que neles é cético, significa, na verdade, um experimento, acho que fora, né, do âmbito natural no qual esses pensamentos foram estruturados. Então, um pouco a ideia de pensar muito mais o ceticismo em movimento, quer dizer, olhar para Montaigne, para Bayle, para Hume e tentar imaginar inspirações, intuições céticas em movimento, do que isolar na confusão, na parafunda dos argumentos desses autores, o que genuinamente é cético nele. A minha inclinação de que o que é genuinamente cético nesses autores é justamente a confusão, a mistura. Isso dá uma tintura própria do ceticismo, e eu acho, de um certo ceticismo, que eu vou tentar deixar claro nessa apresentação sobre Bayle, cujo título é Contra os Fanáticos, né? Um argumento sobre a tolerância e a República das Letras. Então vamos lá. Primeira parte do texto é Pierre Bayle na República dos Filósofos Políticos. Primeira aproximação. Bem que motivado pelos temas e pelos jogos da controvérsia religiosa do século XVII, a reflexão de Pierre Bayle sobre a tolerância e sobre a República das Letras ultrapassou largamente os limites fixados pelas circunstâncias imediatas. A meu juízo, a obra de Bayle deve ser considerada como uma das realizações intelectuais mais criativas e estimulantes da filosofia política do século XVII. Suas proposições e implicações podem, nessa medida, ser interpretadas de uma maneira não imediatamente contextualista, limitada pelas circunstâncias do refúgio, ou seja, da imigração no exílio dos huguenotes franceses na Holanda e particularmente em Roterdã. Com efeito, o argumento da tolerância elaborado por Bayle, na medida em que excede os limites da querela religiosa, fixou um regime normativo que se aplicou às relações entre política, sociedade e religião. Não se trata, portanto, de um argumento limitado à querela religiosa, um argumento envolvente que trata das relações complexas entre política, religião e sociedade. Nesse sentido, Pierre Bayle ocupa o território filosófico-político no qual nós habitualmente, sem problemas, localizamos as obras de Hobbes e Spinoza, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Existe entre os autores geralmente apresentados como ícones da reflexão filosófica do século XVII, tais como Hobbes, Spinoza e Locke, uma superposição ou mesmo uma tensão entre a atenção atribuída a questões postas pelas circunstâncias imediatas e a formulação simultânea de proposições mais abstratas e de dimensão mais geral. Dito de uma outra forma, se esses autores foram tocados por problemas de circunstância, o que lhes deu uma dimensão de intertemporalidade é a variedade dos efeitos de fertilização intelectual que eles produziram como efeitos dos seus próprios esforços imaginários. Trata-se, de fato, de um predicado específico do domínio da filosofia política.
da filosofia política e moral. Dois pontos. A potencialidade de fertilização de contextos distintos das suas próprias circunstâncias originais e, por consequência, a produção de novas formas de sensibilidade política e moral. Há uma história particular das sensibilidades e das formas filosóficas, ou, se nós quisermos, das maneiras de pensar, cuja temporalidade é distinta daquela presente no plano dos problemas de circunstância, sempre tocados pelo acaso e pela imprevisibilidade. As assim denominadas questões objetivas, entre aspas, são, de fato, por efeito, reconstruídas analiticamente e conceptualmente através do emprego de utensílios cognitivos e imaginários de natureza diversa. É o mesmo caso da utilização feita por Bailey dos recursos interpretativos postos pela tradição cética. A natureza filosófica do seu empreendimento, na qual motivos do ceticismo são evidentes e presentes, permite representar a cena da controvérsia religiosa e intelectual como um teatro da diafonia e da equipolência, e não apenas como um campo de prova no qual a versão supostamente verdadeira e a mais potente deve ser preponderante por todos os meios possíveis, tendo em conta a legitimidade autoatribuída de suas reivindicações. É inegável que o tema da tolerância, na obra de Bailey, tenha por pano de fundo as circunstâncias precisas do refúgio e da perseguição, mas a reflexão que ele desenvolveu o conectou ao campo reflexivo mais vasto da filosofia política do século XVII. Introdução wagneriana aqui, totalmente fora de... Me desculpe. Então, repetindo a frase, né? Quer dizer, é inegável que o tema da tolerância, da obra de Bailey, tenha por pano de fundo as circunstâncias históricas precisas do refúgio e da perseguição, mas a reflexão que ele desenvolveu o conectou ao campo reflexivo mais amplo da filosofia política do século XVII, com consequências decisivas para a posteridade. De um modo geral, os trabalhos sobre a história da filosofia política moderna se ocupam do tratamento dado pelos autores clássicos ao problema da reconstituição da soberania política a partir da crise do quadro herdado da Idade Média. A dimensão mais geral dessa passagem do antigo para o moderno teria sido dada pelo que nós poderíamos denominar como a grande secularização, por meio da qual o marcador da soberania se transfere da gestão divina do universo à arte de governar os povos. O soberano, como sujeito de uma soberania dotada de um substrato realista, o poder como energia autônoma e não submetido a determinações pré-políticas, é aquele que confere ao social seu sentido e sua finalidade, no quadro de uma relação nova entre soberano e súdito, criada a partir da imagem da relação teológica entre Criador divino e criatura humana. A constituição de um saber filosófico e histórico sobre a arte de governar deu lugar, no curso do tempo, à representação do pensamento político como campo intelectual concernido principalmente com a questão das formas de governo. Isso conduziu à formação de uma cultura analítica, segundo a qual a ciência da política exige, antes de tudo, o estudo e a observação de formas institucionais, mais do que configurações sociais e culturais que a sustentem. A ciência política contemporânea, pelo menos na sua versão hegemônica, representa o paroxismo desse processo. O que conta, antes de tudo, é a análise da maneira pela qual as instituições, aspas, funcionam, como os governos são constituídos, como as formas de participação e representação operam, etc. Sua linguagem adquire uma expressão cada vez mais técnica e numerológica, o que indica a presença de um processo de naturalização de seu objeto. Numa larga medida, uma tal definição naturalizada dos objetos que constituem o domínio da política conduziu o estudo dos autores clássicos e modernos. Nós olhamos para trás para esses autores com as perguntas postas por essa maneira contemporânea de ver o estudo da política. Como se esses pensadores não pudessem ser compreendidos de maneira adequada se não fossem submetidos ao etalon, quer dizer, à medida que nos é contemporâneo.
O argumento que aqui eu proponho, tem a intenção de percorrer uma direção distinta. É certo que o tema da arte de governar chamou a atenção dos filósofos políticos antigos e modernos. Tá? Mas se isso é verdade, o que os mobiliza de uma maneira fundamental, sobretudo no século XVII, é a questão foncière, a questão realmente fundamental, básica, da constituição do social. A referência habitual, por exemplo, à lei natural, tão na moda no século XVII, foi largamente mobilizada, levando em conta a necessidade de simular de uma maneira imaginária as condições originárias da experiência humana, para poder extrair dessa simulação imaginária guias para a constituição da própria comunidade política. No caso específico de Hobbes, Spinoza e Bayle, a atenção dedicada a essa preocupação fundamental, a constituição do social, teve por meta a questão do teológico político. Retomando os temas de uma das obras mais importantes de Spinoza, tratava-se de fazer da crítica do teológico político, fazer a crítica do teológico político como elemento fundador do corpo social e político, segundo as pretensões da tradição teológica. Pela radicalidade de sua reflexão, não é exagerado dizer que Bayle ocupa nesse debate uma importância análoga à de Hobbes e de Spinoza. Para sustentar esses argumentos, é necessário indicar de saída a natureza da experiência de Bayle no domínio da filosofia política. Para essa finalidade, eu vou partir de uma distinção posta por Jean-Jacques Rousseau, no livro 1, capítulo 5, parte 1, do seu Contrato Social, na passagem seguinte, uma passagem conhecida por todos nós. Diz Rousseau no Contrato Social, cito, antes de examinar o ato pelo qual um povo elege um rei, seria bom examinar, antes, o ato pelo qual um povo é um povo. Pois esse ato, sendo necessariamente anterior ao outro, é o verdadeiro fundamento da sociedade. Fim de citação. Rousseau estabelece uma nítida distinção entre o domínio de uma teoria das formas de governo, matéria da ciência política, e o domínio mais fundamental, posto como condição necessária do primeiro, o ato pelo qual o povo é ou se torna um povo. Desse modo, Rousseau, utilizando o mesmo termo, peuple, povo, opõe a representação puramente natural de um conjunto de seres humanos à representação de um conjunto de sujeitos socializados, portanto, inseridos em uma forma de vida dotada de uma história comum, valores, hábitos e comportamentos regrados. O que Rousseau sugere é que a configuração institucional da sociedade não deve ser tomada como sua configuração fundamental. Na sua formulação, uma tal configuração deve resultar de um ato original, o contrato social, que de maneira necessária precede os atos subsequentes de instituição de formas sociais, de leis, de instituições e de formas de governo. Muito se escreveu sobre a natureza e sobre o mistério implicado nesse ato original. O que é importante notar é que, mais do que um instante sincrônico, um tal ato pode ser cumprido como um processo descritível historicamente, como o fez, por exemplo, David Hume na sua admirável História da Inglaterra, ou Gibbon na sua obra sobre os romanos, ou de uma maneira filosófica. Nesse último caso, é necessário interrogar a respeito da presença de uma representação originária, que estabeleceria para os sujeitos sociais a carta, o plano, a constituição do seu modo de vida, instituindo o sentido e a forma do mundo. Utilizando a fórmula de Rousseau, é possível afirmar que o tema fundamental subjacente a toda a filosofia política do século XVII consistia na pesquisa filosófica, na busca filosófica de um fundamento para a constituição do corpo político, e não da forma de governo. Disto, por sua vez, deve derivar uma representação originária, a partir da qual os elementos seguintes, os elementos consequentes, se tornariam racionalmente evidentes como corolários. É necessário dizer que, no caso de Bayle, se trata antes de tudo de uma empresa negativa, um empreendimento negativo, qual seja, refutar as pretensões de uma representação originária da sociedade fundada sobre uma toute catholicité, uma catolicidade compreensível.
fazer uma paráfrase de um dos livros do Bailey. As razões dessa oposição, no entanto, não excluem os protestantes, o que significa que a extensão da argumentação crítica acabou, tanto a protestantes e a católicos, acabou por conduzir a crítica a toda pretensão teológica a ocupar a função de constituinte originário do social. No seu lugar, Bailey sugere uma representação original possível, fundada sobre os atributos humanos comuns e que precedem o desabamento da teologia sobre o social. A teologia desabou sobre o social, mas não é o seu elemento constituinte. A razão do argumento de Bailey é clara, justificativa. O teológico não deve ocupar o lugar da representação originária, pois isso implicaria introduzir na condição fundamental do animal humano e nas suas formas de sociabilidade uma divisão para a qual não há remédio. Se uma tal divisão tivesse já estabelecida na nossa condição mais originária, como preâmbulo de toda a sociabilidade futura, não haveria ordem política possível que não tivesse como base os valores e as rotinas da intolerância. Por essa razão, o tema do teológico político se põe como problema incontornável e prioritário, por relação a uma simples discussão de formas de governo ou de modelos institucionais. Trata-se, ao contrário, de imaginar e de estabelecer um fundo comum anterior à divisão que a teologia implantou sobre o mundo histórico e social. Em outros termos, os seres humanos não são constituídos originariamente pelos termos da diafonia religiosa. Ponto 2. Representação originária e condição humana. O combate antropológico de Pierre Bailey. O problema da motivação moral ou da justificativa moral das ações humanas foi uma das questões centrais da reflexão de Pierre Bailey. Entre os principais esforços analíticos que ele desenvolveu ao longo de sua obra, é possível destacar seu argumento contra a pretensão da teologia a ocupar, no sentido do Blumenberg, a ocupar o último estrato de justificação e de orientação para a ação humana. Esse último sóclo, esse último estrato, constitui uma dimensão primordial, na qual estariam fixados as representações originárias e constituintes do modo de vida dos humanos. A ocupação exercida pela teologia sobre esse lugar fundamental confere aos dogmas religiosos uma primazia absoluta para definir as normas da experiência humana, incluindo aí o domínio da moral e das obrigações práticas que daí decorrem. Os efeitos deploráveis dessa ocupação teológica das bases morais são claros e legionários na obra de Bailey. De modo direto, eles podem ser resumidos na proposição de que esta ocupação engendra, como seu efeito necessário, a justificativa da intolerância. A justificativa da intolerância tanto quanto a sua passagem ao ato, a persecução. A claridade e a centralidade do argumento na obra de Bailey são evidentes na descrição que ele faz da persona do perseguidor, persecutor, ou como eu chamo de o operador da intolerância, tal como ele apresenta do seu comentário filosófico, no qual o perseguidor é apresentado por termos que não deixam margem de dúvida: charlatão, esperto, ladrão, sacagère de maison, quer dizer, saqueador de casas, alma sem piedade, sem humanidade, sem equidade, monstro, metade padre e metade dragão, trocadilho com dragonade, le dragon, que são os soldados de Luís XIV, que eram os dragões, né? Como o centauro da fábula, que reúne numa mesma pessoa o homem e o cavalo, confundido num mesmo conjunto personagens diferentes, do missionário que disputa e do soldado que tortura um pobre corpo e que pilha uma casa. Fim de citação. Quer dizer, ele faz uma descrição do operador da intolerância. Quem é esse sujeito? A figura do perseguidor, quer dizer, nós estamos no contexto da perseguição católica, depois do final do Edito de Nantes, tem uma história em torno disso, e a legalidade da perseguição aos protestantes com utilização da força física. Eu vou falar um pouco disso lá na frente, mas eu vou evitar informação de contexto para poder ler o texto todo e na conversa, se for necessário, a gente pode voltar a isso, né? Mas a figura do perseguidor é a representação exemplar do paroxismo da ação motivada pela ocupação da moral pela teologia.
Quer dizer, a ocupação da moral pela teologia tem como efeito necessário a figura do perseguidor. Nessa avaliação, Bailey deixa entrever que um sistema de representação do mundo, qualquer que ele seja, pode ser melhor avaliado pela intuição do que seria sua expressão paroxística. Quer dizer, eu entendo um pensamento quando eu imagino a sua aplicação exagerada. Né? Proposição que faria Carl Schmitt aplaudir de pé. Né? Pensar o pensamento no seu máximo efeito. Em todo caso, o perseguidor, ou o conversor, né? O que converte, né? É um produto necessário da intolerância. Já que sem a sua presença enquanto operador, não haveria nenhum impacto direto da intolerância sobre a configuração prática do mundo. O perseguidor é, portanto, paroxismo em ação. A claridade e centralidade do argumento estão igualmente presentes naquilo que se pode definir como o axioma da razão intolerante. Quer dizer, aqui há uma topologia da intolerância e uma analítica da intolerância. A analítica da intolerância ela aparece no axioma da razão intolerante, que é posta elegantemente nos seguintes termos. Cito, a perseguição religiosa, ela não será ilícita se ela for empreendida a serviço de uma... Deixa eu repetir, porque a ligação não é... A perseguição religiosa não será ilícita, né, se ela não for empreendida a serviço de uma crença falsa. Né? Quer dizer, positivando a proposição, quer dizer, toda perseguição é legítima se ela tiver a serviço de uma crença verdadeira. Esse é o axioma da razão intolerante. O axioma da consistência moral à ação do perseguidor. A ocupação teológica da moral, portanto, gera a seguinte regra de ação, que pode ser posta um pouco à maneira de Kant, né? Agir de uma maneira tal que Deus, se tivesse acompanhando a ação, tivesse a corrente dos seus atos, os aprovaria. Quer dizer, agir com essa hipótese, né? Deus, se estiver me vendo ou agir, aprovaria o que eu estou fazendo. Essa é a voz interior. Né? A alternativa de Bailey pode ser configurada nos seguintes termos. Quer dizer, pode ser configurada, nos termos de um combate antropológico, superpondo três aspectos do seu pensamento. Aqui um combate antropológico. Na verdade, o título original desse texto, olha como vai sair, é o combate antropopolítico filosófico de Bailey. São três combates. Um combate antropológico, um combate político e um combate filosófico. O combate antropológico, ele superpõe três aspectos. Uma teoria da luz natural sobre a consciência, e aí são os pensamentos mistos, né? Quer dizer, um cético que retrabalha uma teoria da luz natural. Tá? E que, embora do ponto de vista técnico seja absolutamente inconsistente com qualquer concepção cética originária, as duas convergem no desenho final do quadro da tolerância. Tá? O tipo de tolerância que se propõe. As duas são necessárias para a definição da tolerância. Se alguma das duas faltar, Bailey não conseguiria propor o desenho de tolerância que ele propõe lá na frente. Tá? Mas vamos por parte. Três aspectos. Uma teoria da luz natural e sobre a consciência. Tá? Luz natural e consciência é para fazer um nexo com coisas que Danilo disse ontem. Uma descrição da condição humana ordinária. É um vento cético aqui. E uma teoria sobre a sociabilidade. Tem uma decorrência, em termos de teoria sociológica, se vocês me permitirem, dessa intuição cética originária. Qual é a sociabilidade do homem ordinário, ou do ser humano ordinário, para me adaptar linguisticamente aos tempos que correm? Quer dizer, a sociabilidade do ser humano ordinário. Né? Que é um tema que o ceticismo não põe e desenvolve, mas que para os modernos ele passa a ser imperativo. Então tem a luz natural e consciência, descrição da condição humana ordinária e uma teoria da sociabilidade. Ao mesmo tempo, o combate antropológico pode ser concebido como preâmbulo necessário ao que poderíamos designar como um combate filosófico-político, no qual os termos podem ser encontrados na reflexão de Bailey sobre a tolerância e sobre a República das Letras. Porque da letra não vai dar tempo de eu falar, tá? Mas acredita em mim que vai até a República das Letras.
Esse combate indica a incidência precisa da intervenção de Belli sobre o campo da filosofia política do seu tempo. Já que eu não vou falar da República das Letras, a ideia é a seguinte: aqui a teoria da tolerância ela é fundamental para descrever, para propor uma representação alternativa do liame social, do que eu vou chamar daqui a pouco de uma sociabilidade agnóstica. Né? Postos os princípios da sociabilidade agnóstica, eu posso imaginar uma forma de organização política cujo modelo vai ser a República das Letras. Quer dizer, o modelo, em primeiro lugar, é o modelo do mundo intelectual, certo? Que é um mundo onde regras de natureza cética estão presentes. Esse modelo prefigura um modelo político possível de uma sociabilidade fundamentalmente agnóstica, não constituída originalmente pelo teológico. Esse é o horizonte de fusão da teoria da tolerância com a teoria da República das Letras. Mas vamos avançar um pouco em relação à própria tolerância, que eu acho que tem questões suficientes para a gente pensar. Né? Então vamos lá, quer dizer, a crítica. Vamos então, o primeiro ponto, que é, quer dizer, na verdade eu disse que o combate antropológico envolve, antes de tudo, uma teoria sobre a luz natural e sobre a consciência. Vamos ver do que se trata. Né? Luz natural e consciência. E agora eu vou dar o nome da consciência, o nome que Belli dá ao tema da consciência. A consciência erronée. Não é a consciência, é a consciência erronée. Quer dizer, a consciência errada, ou a consciência errante, ou a consciência errática. Né? Quer dizer, a consciência, ela, na verdade, o limite da consciência é testado no erro, no desvio, na experimentação, e não na aplicação de uma regra reflexiva que se aplica de maneira, digamos, geométrica sobre todas as coisas. Eu vou desenvolver mais esse ponto, porque acho que ele é um dos núcleos fundamentais da inovação que Belli está trazendo. Então vamos lá. A crítica do teológico e de sua pretensão de ocupar o extrato fundamental da estrutura da moral traz consigo o problema clássico do critério de verdade, tão caro ao antigo ceticismo. A controvérsia religiosa do século XVII, com efeito a diafonia teológica, é marcada pela presença de muitas pretensões a estabelecer um critério de verdade capaz de terminar, de encerrar o próprio conflito das teologias. Tema que Popper trouxe para a discussão contemporânea. Né? Cada parte desse combate é dotada de um critério particular, no qual a verdade reclama, exige a aceitação de proposições, de premissas maiores, que exigem, por sua vez, a confirmação por critérios particulares. Pensando aqui no tropo antigo da regressão infinita. Né? E também no tropo do dialelo. A circularidade é evidente e evoca um dos principais tropos do antigo ceticismo, a saber, o terceiro tropo de Agripa, o dialelo. A estratégia de Belli para refutar as pretensões teológicas e, assim, de escapar ao impasse da diafonia, né, entrelaçou de uma maneira engenhosa dois argumentos de extração distinta. O primeiro argumento, exprimido segundo os termos do racionalismo moral, e o segundo argumento, apresentado por meio de uma descrição ordinária da condição humana e da sociabilidade, quer dizer, da vida comum, da bios. Pode-se dizer que se trata de um tipo de filosofia da vida comum à la mode de Belli. Segundo Belli, toda pretensão à verdade deve estar conforme a luz natural da razão apoiada sobre noções comuns. Uma passagem longa aqui que eu vou pular, porque, na verdade, estamos num quadro muito racionalista, sustentado na existência de noções comuns, que não são noções produzidas pela experiência. Né? É mais ou menos o seguinte: a ideia de que Deus nos deu certas noções que são comuns, que são de maneira igualitária, quer dizer, há uma luz viva e distinta que esclarece todos os homens, né? Desde que eles abrem os olhos, né? E que lhes convence invencivelmente de sua verdade. Quer dizer, o tema da evidência. Né? É necessário concluir que se Deus ele mesmo, que é Deus ele mesmo, a verdade essencial e substancial, que nos esclareceu de maneira imediata e que nos faz contemplar na sua essência as ideias e verdades eternas, contidas nos princípios ou nas noções comuns da metafísica. Até esse ponto é difícil compatibilizar quem diz uma coisa dessa com qualquer deriva cética posterior. Mas o ponto fundamental que permite uma reflexão é, pulando aqui uma parte longa,
é responder a seguinte questão: quais são os princípios fundamentais que decorrem da iluminação natural, tá? Que compõem essa dimensão da razão natural? São, antes de tudo, as noções geométricas e metafísicas, tal como Descartes. Por exemplo, o todo é maior do que a parte. Se de duas coisas iguais tiramos coisas iguais, os resíduos são iguais. 6 é metade de 12, e daí por diante. Os exemplos são de Bailey, correspondem exatamente à lista posta por Descartes no artigo 49 da primeira parte dos seus princípios de filosofia. Então, nada heterodoxo. Agora, onde é que a heterodoxia começa? É que Bailey acrescenta a essas noções comuns, que são universais, porque dadas pela luz natural, Bailey acrescenta a essas noções comuns preceitos fundamentais da moral, coisa que o Dr. Descartes não faz, como nós sabemos. Então, como bem notou vários estudiosos, sobretudo Ghislaine Waterloo, por essa atribuição de considerações de ordem moral, Bailey eleva ao plano das noções comuns critérios inatos de sabedoria pelos quais os homens reconhecem sua humanidade e afirma, por aí, né, que não é necessário, por aí, quer dizer, que não é necessário se aferrar apenas aos primeiros princípios das ciências, tá? Se nós quisermos conhecer os princípios fundamentais da razão. Quer dizer, não são apenas os princípios fundamentais da ciência, mas outros princípios devem ser introduzidos nessa consideração da iluminação natural. Que princípios são esses? Além da geometria, dessas coisas todas. Os preceitos fundamentais da moral são percebidos como evidências, e não como código provisório, que decorrem da experiência e da tradição. Eles formam um conjunto quádruplo, com os seguintes conteúdos, aqui que é o pulo do Bailey. Primeiro, gratidão pelos que nos fazem, pelos nossos benfeitores. Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros fizessem a nós mesmos. Essa é a regra de ouro da teoria da moral de Hobbes, e com antecedência bíblica, como a gente conhece, né? Manter a palavra, não mentir. E quarto, agir segundo sua própria consciência. É necessário, isso é notável, isso, quer dizer, na verdade eu estou promovendo ao estatuto de verdades evidentes, certo? Coisas que o pai da filosofia racionalista hesitou a incluir como tal, e que preferiu deixar no campo da moral provisória até que nossa pesquisa sobre essas coisas pudesse avançar numa direção mais propositiva. Ele não hesita em incluir isso no campo. Ele faz isso por dogmatismo? Não. Ele faz isso por combate filosófico, como eu vou tentar mostrar a seguir. É necessário fixar na luz natural, é necessário imaginar uma esfera anterior à precipitação teológica. Então, é como se eu tivesse a seguinte ideia. Ele não é um ateu de sistema. Então, ele não tem problema de trabalhar com a ideia de que há um Deus, certo? Agora, esse Deus, essa existência de Deus, ela nada tem a ver com a teologia. A teologia é o modo pelo qual, humanamente, historicamente, se procurou formalizar, racionalizar a intuição, a crença de que existe alguma coisa. Então, o que o Bailey imagina é o seguinte: há uma relação primordial, primária, da luz, quer dizer, do Criador, digamos assim, com os sujeitos humanos, que antecede a presença da teologia. E é exatamente os instrumentos dados pela luz natural que vão ser fundamentais para que esse sujeito humano tenha um equipamento moral para resistir aos efeitos da teologia sobre a configuração do mundo social. Ele está colocando Deus contra a teologia. Ele não precisa aceitar o enunciado ateu, certo? Para buscar fundamentos de refutação da teologia. Porque, por uma razão muito simples, eu só posso enunciar uma proposição ateia numa discussão teológica. Eu não tenho como fazê-lo fora da teologia. Então, a melhor maneira de disputar Deus com os teólogos, sem ser teólogo, é anteceder a dimensão divina da teologia, postular uma doação originária, que vai além da doação do software lógico, geométrico, lógico, que Deus teria nos dado, segundo Hobbes e Descartes, mas que acrescenta duas dimensões fundamentais. Uma dimensão fundamental, a consciência. Né? A consciência passa a ser o critério, certo? E é exatamente o critério da consciência e outro critério importante, que é o critério da reciprocidade. Essas duas coisas
que vão ser os operadores que permitem a recusa da pretensão do teológico ter exclusividade da configuração social. Tá? Isso é uma discussão muito interessante porque traz um pouco, um ponto que não está nesse texto, mas tem a ver com essa discussão, enfim, tem a ver com o chamado enigma Bailey, quer dizer, Bailey era ateu, era agnóstico, enfim. Mas o que o Thomas Lennon, não John Lennon, o Thomas Lennon diz de maneira muito persuasiva, é que tem um Deus aqui, mas um Deus que está subordinado ao seguinte problema, né? Quer dizer, Deus é bom e Deus é onipotente. O mal existe. Se o mal existe, Deus é bom e onipotente, quer dizer, é porque Deus quer o mal. Né? Deus quer o mal. Se ele quer o mal, ele não pode ser bom. Certo? Certo? Então, ou seja, a existência do mal, ela elimina, ela faz com que, se Deus é onipotente, Deus necessariamente quer o mal, esse ponto. E a saída que eu tenho é a ideia de que Deus não quer o mal, e o mal existe, portanto Deus é bom. Ou seja, a ideia de que a existência do mal, ao contrário de uma concepção ligada a uma teodiceia, ela não tem a ver com algo que ocorre de acordo com um plano divino para o mundo. É o melhor dos mundos possíveis, tem um terremoto de Lisboa. Certo? Certo? Do Deus de Bailey, há o terremoto de Lisboa e Deus chora as vítimas do terremoto de Lisboa. Certo? Sua bondade o faz chorar. Mas é uma bondade impotente. Isso cria problemas graves, enfim, os católicos querem queimá-lo, né, e os protestantes de Amsterdã não o toleram muito, em função desse deslocamento heterodoxo, né, que é muito pragmático. Na verdade, eu preciso desse fundamento para poder derivar daí uma moralidade originária, né, que permite fazer a crítica do teológico. Eu acho que para ele ser bom, ele não pode ser onipotente. Ele não pode ser onipotente, exatamente. A consequência lógica é: ele não pode ser bom e onipotente porque o mal existe. No fundo é isso. Leibniz vai sair disso dizendo que não, o mal ele é um componente do melhor dos mundos possíveis. Portanto, não há contradição nenhuma entre o terremoto de Lisboa e a bondade divina. Né? Ele está, como se estivesse refutando por antecipação o que Leibniz vai dizer. Né? Então, esse é um ponto interessante. Né? Quer dizer, a ideia de que esses princípios têm a mesma força das noções comuns da matemática e das primeiras ideias metafísicas. Tá? O princípio, vamos distinguir dois princípios importantes desses quatro. Né? Quer dizer, não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Vamos chamar isso de princípio da reciprocidade. E o princípio de agir conforme a sua própria consciência. Quer dizer, o princípio de não fazer aos outros instala uma obrigação à reciprocidade, com um efeito crítico direto sobre a reivindicação da legitimidade do constrangimento, da conversão forçada, né? Presente naquele axioma que eu falei há 15 minutos atrás. Em termos concretos, se algum ortodoxo, por exemplo, não quiser que alguém o constranja, né, a se converter o que ele não quer, né, a se converter a algo que ele considera como herético, portanto, não faça isso com o outro. Para ele se converter ao que o outro julgaria como uma conversão em direção à heresia. Quer dizer, o princípio da reciprocidade, ele age como elemento de contenção, né, do que um dogmático faria com o outro. Né? O dogmático em sentido contrário. Né? E no ensaio interessante sobre o tema da tolerância, Habermas fez notar a importância do princípio da reciprocidade no argumento de Bailey. Habermas falando de Bailey, interessante. Esse precursor de Kant, Bailey, preconiza uma adoção recíproca de perspectivas e nos incita a universalizar as ideias à luz das quais nós julgamos a natureza da ação humana. Quer dizer, a ideia aqui, que não é tão estranha a Bailey, e adiantando um pouco, até para acelerar aqui um pouco a conclusão do texto, em função do tempo, é que a diferença de Locke, que vai pensar o tema da tolerância como uma regra de concórdia, que essa é uma discussão interessante, a diferença entre tolerância e concórdia. Né?
como a regra de concórdia que é limitada aos protestantes, essa é as cartas sobre a tolerância de Locke, como é que nós nos toleramos? O nós é importante, nós somos os protestantes. A tolerância lockeana exclui os católicos, por exemplo. Né? No entanto, Locke é o grande filósofo da tolerância do século XVII. Né? 6 anos antes de Locke, Bailey escreve um comentário filosófico, já tinha escrito os pensamentos sobre o cometa, onde ele apresenta a ideia da superioridade dos ateus. A república dos ateus é melhor do que uma república de teocratas. Né? O desenho da tolerância beliana, ele é, sendo aqui bastante anacrônico, né? Transcendental. Ou seja, é uma tolerância que não é motivada pelas diferenças de uma teologia A contra a teologia B. Ela está fundada num princípio genérico de que o teológico não pode constituir a gramática do corpo social. E a única maneira de eu fazer com que isso seja passe ao ato, seja pregnante, é a tolerância absoluta com relação a qualquer coisa. De modo tal que qualquer elemento exterior à tolerância, né, viabiliza as condições mínimas para que haja tolerância. Então entram todos os protestantes, entram os católicos, entram os judeus, entram os muçulmanos, entram os ateus. A enumeração é exaustiva. Né? Por quê? Porque o teológico deixa de ser um critério de aceitação como parte da representação originária que configura a natureza do povo, para pegar os termos daquela proposição de Rousseau que eu chamei a atenção. Agora, essa concepção de uma tolerância absoluta, ilimitada, ela tem um fundamento cético muito forte na minha percepção. Porque ela está fundada, na verdade, na percepção da representação dessa diferença como equipolência. Como equipolência. Equipolência é um operador filosófico, não é só uma consequência prática de uma briga de rua, é um operador filosófico. Certo? Se eu percebo um conjunto de discrepância, esse é um ponto importante. A equipolência não é um resultado natural da discrepância. A equipolência é um operador que percebe a discrepância como equipolência, com perdão do pleonasmo. E se a equipolência para o cético privadamente, no seu closet, o leva à suspensão e à ataraxia, se for possível, certo? Do ponto de vista das consequências de um desacordo de natureza pública, a equipolência tem uma consequência metapolítica importante, que é o quê? Que é a desqualificação dos termos do desacordo como elementos constitutivos do corpo social. Eu desloco, quer dizer, eu não resolvo o desacordo. Certo? O desacordo está posto, ele é inalterável, ele tem uma natureza própria, ele tem uma história natural. O que eu faço é deslocar esse desacordo e deixar, impedir que ele continue a operar como fundamento necessário da configuração do corpo coletivo. Acho que esse é o ponto. Tá? E percebê-lo como equipolente significa, existem 2 implicações. Eu represento esse desacordo fora dele, tá? Certo? E ao mesmo tempo, essa representação, ela inclui todas as versões possíveis que fazem parte do desacordo. Daí a universalidade. Certo? Quer dizer, uma correlação entre equipolência e universalidade. Já que sobre todos os assuntos os seres humanos podem entrar em desacordo, etc, etc, etc. Como dizia o bom Agripa há muito tempo atrás. Então existe quase que uma coextensividade da equipolência com relação ao humano. Né? Se o cético tem privadamente um conforto terapêutico de se curar, autocurar e buscar a felicidade, sair da equipolência, né? Esse filósofo político, né? Que é cético, mas não é só cético, faz da equipolência um operador político. Né? Vai operar politicamente através da ideia de equipolência. E como é que ele faz? Desarmando, né, o campo do conflito, desse conflito, como constitutivo da experiência social. Quando eu desarmo o campo do conflito, dessa maneira, eu dou passagem para quê? Para a sociabilidade agnóstica. O que é a sociabilidade agnóstica? É um mundo misto. É quase que a prefiguração dos Common Affairs of Life, do Le Bon David, algumas décadas depois. Né? E nesse campo misto eu tenho, na verdade, situações compósitas. Primeiro eu tenho um sujeito humano, lado antropológico, sujeito humano
que tem um recurso fundamental dentro de si, que é a iluminação natural. Ou seja, ele intuitivamente opera com a manutenção da palavra, a reciprocidade, o princípio da não ingratidão e o princípio da consciência. Esses são recursos que ele tem. Só que esse sujeito ele não é a luz natural em ação. Esse sujeito tem a luz natural como recurso possível, tá? A consciência, sobretudo, mas ele é atravessado por paixões, por impulsos, ele é atravessado pelos imponderáveis da sociabilidade, pela tradição, pela cultura, pela educação, pela religião. Então tem aqui uma atualização do 10º tropo de Enesideno, quando descreve a estrutura das sociedades. Formas de vida, crença, todo mundo lembra disso, né? A descrição do 10º tropo como uma descrição da sociabilidade. Está toda posta aqui dentro. Mais um racionalismo moral, né? Que é oportunisticamente usado por Bailey como escudo contra a invasão teológica. Está querendo constituir esses seres humanos como elemento primordial. E Bailey não deixa que isso aconteça, porque se o teológico constitui o humano naturalmente, a equipolência passa para o coração da sociabilidade. Não sei se eu estou fazendo claro, podcast. Passa para o coração da sociabilidade. E eu vou ter sempre sociedades divididas e eu vou sempre ter tolerância. Porque é da natureza do dogma a intolerância. A ideia de um dogma tolerante para Bailey é totalmente contraintuitivo, totalmente é oxímoron. Ele pode ter algum pudor e tal, vergonha e tal, por razões psicológicas, mas é da natureza do dogma poder eliminar o outro, porque não há nenhuma razão teórica para não eliminá-lo. Não há nenhuma razão teórica para não eliminar. Então eu tenho que desfazer esse elemento letal, potencial, que é sujeitos que agem no mundo com finalidades últimas. E no repertório, aí tem um pouco contexto, né? No repertório do século XVII, o campo cultural que propicia enunciados ligados à ideia de verdades últimas é o campo da teologia, operando na vida social. Por isso que a crítica política é teológico-política e por isso que a filosofia política se ocupa primordialmente dos temas produzidos pela guerra de religião, né? E não do tema das formas de governo. Tem aqui escrito uma releitura do que é a tradição da filosofia política. Né? Claro que o tema da forma está incluído aí, mas é uma distorção, a meu juízo, né? Encarar a história do pensamento político moderno como absolutistas, liberais, parlamentaristas, royalistas e tal. Isso é periférico. Há um drama, há um dilema fundamental que é o encaixe do teológico político. Né? E a vertente bailiana ela vai justamente na perspectiva do desencaixe. Sem operadores céticos, esse empreendimento ele é impensável. Né? E eu tenho, na verdade, uma contraprova para isso, né? Que todos os autores que trataram disso sem instrumentos céticos não produziram uma teoria da tolerância universalista. Então eu tenho uma contraprova. Né? Como vocês digam assim, mas isso que você está dizendo não prova que Locke, que Hobbes tenha, que os argumentos céticos que Bailey diz que tem sejam responsáveis pela sua teoria da tolerância universal. Bem, é possível que eu precise de mais elementos para provar a vocês, porque vocês são muito exigentes, vocês estão todos céticos, né? Não vão satisfazer com tanta facilidade. Mas a contraprova ela é muito forte. Vamos pegar Baudin, a teoria da concórdia bodaniana, né? A teoria da tolerância lockeana. Né? Você lembra, vamos pegar Erasmo, né? A perspectiva erasmiana é uma perspectiva de recomposição da cristandade. Né? E Erasmo, como era um sujeito muito boa praça, gostava dos judeus também. Né? Enfim, Erasmo seria um bom gestor da comunidade política com alguma tolerância, mas ele não tinha uma teoria da tolerância no sentido do desencaixe do teológico. Para ele, o verdadeiro teológico é tolerante. Essa é a racionalidade da concórdia. Né? Há uma teologia que verdadeiramente preside a tolerância. Alguns calvinistas liberais chegaram a essa posição. Né? O pessoal da Academia de Sedan, onde Bailey passou e estudou. Bailey aprendeu com essa gente. Mas no campo do calvinismo, né? E eles tinham um problema grande, que toda vez que eles se aproximavam dos católicos com a proposta de um calvinismo alargado, mais tolerante, tá? O lado católico vinha com Bellarmino, vinha com Bossuet, né? Vinha, quer dizer,
houve complementaridade do lado católico. Então, só uma teoria que se localiza fora desse campo pôde, pelo menos, imaginar um desenho de uma comunidade para a qual o teológico não é relevante. Isso que eu estou chamando de desenho imaginário de uma sociabilidade agnóstica. Duas coisas rápidas para concluir, né? Isso aqui. Uma delas é a questão da consciência. A consciência, ela é apresentada de uma maneira... Não é fácil aprender qual é a definição e quais são os limites da consciência nesse argumento beliano. O que é forte, evidente, é a importância fundamental de agir conforme sua própria consciência. Isso é um princípio estruturante, né? Agora, a consciência, ela é falível, ela não é autossuficiente, ela é atravessada por outros fatores, né? Pelas pulsões, pelas paixões, pelo empoderável da vida, pelas crenças, por um mundo extra-consciência, né? Quer dizer, o mundo extra-consciência, ele pauta, ele afeta as potencialidades da consciência. Portanto, a consciência, o que se exige da consciência é sinceridade. Esse é um ponto que nosso amigo Zé Raimundo Maia Neto trabalha como sintoma do ceticismo acadêmico em Bailey, porque o tema da sinceridade é um tema importante para os acadêmicos, né? E Raimundo e o Thomas Lennon também insistem nisso, né? Que a ênfase bailiana no princípio da sinceridade é sintoma de uma recepção dos acadêmicos, não tanto dos céticos, pirrônicos, enfim. Mas, de qualquer maneira, o tema da sinceridade está posto como a única exigência que eu tenho que fazer para o exercício da consciência. Agora, nos seus efeitos, a consciência é consciência errônea. Isso é que é interessante do argumento bem. Quer dizer, o erro da consciência, a incapacidade, a não... Na verdade, é o tema da falibilidade, é o tema da irresolução, que a Sylvia Giocanti pôs num belíssimo trabalho sobre Montaigne, Lamotte e Levair, né? Ela vai ter o século... Isso do 17 ainda não chega bem. Mas a ideia de uma forma que eu chamo nesse texto, eu não vou chegar lá, porque está longe ainda, da presença de uma cultura da dúvida. Uma cultura da dúvida. Certo? E que tem a ver não só com a percepção da complexidade do mundo, mas tem a ver também com essa representação do sujeito, né? Que ao mesmo tempo que é movido por uma consciência, certo? Essa consciência se expressa através de atos de conhecimento e de ação que são de natureza variada. O efeito líquido disso é a ideia de que o que mede a extensão da liberdade é o exercício da consciência errônea. A fusão entre os dois princípios, entre as duas dimensões, vai se dar por ele. Você pode dizer de uma maneira mais concreta, eu vou aferir o grau de liberdade de uma comunidade política pelo âmbito de exercício da consciência errônea. Quer dizer, consciência seria o seguinte: a consciência é exercida na sua máxima liberdade quando ela se manifesta como consciência errônea, e não como consciência constatativa de uma verdade já colocada. A consciência que constata, ela é menos do que ela pode ser. Ela está aquém da sua potência. E na sua potência ela é variada. Portanto, eu tenho um princípio de indeterminação e de desordem inerente à operação da consciência. O que faz com que a intolerância, como forma de organização política, seja alguma coisa que não corresponde à natureza antropológica dos sujeitos. Há uma petição aí, no fundo, de uma convergência entre uma representação antropológica e o que seria uma ordem política, uma ordem social, correspondente a essa dimensão antropológica. Quer dizer, ou seja, é um desaguadouro de argumentos que vão na direção da crítica da intolerância. A intolerância não só como conceito, mas como evento no mundo, né? Revogação do Edito de Nantes, perseguição dos protestantes, expulsão dos protestantes da França. Não é tanto biografia, mas é problematizar um aspecto que raramente a gente leva em consideração quando trabalha com a filosofia, que é o fato de que Bailey é o único cético minoritário do corpo do ceticismo moderno. Ele não é aristocrata, certo? Ele não pertence ao quadro cultural dominante do seu tempo. Ele é o único cético, desde o século XVI
até o século XIX, que pertencem ao extrato minoritário e subalterno da sociedade. Ele é de uma pequena nobreza decadente, de uma cidade periférica de Toulouse, que naquela época era periférica na França, chamada Carlat, tinha 300, 400 habitantes, né? Uma área completamente protestante. Ele estuda em casa até os 19 anos, com a biblioteca do pai, vai à escola a primeira vez aos 19 anos, estuda depois no colégio jesuítico de Toulouse, se converte ao catolicismo, que fica impressionado com a biblioteca dos católicos, acaba o colégio, volta para o protestantismo e vira um relapso, que é o termo no direito francês para o sujeito que vai e volta. Como relapso, ele tem que sair do país. Com 20 e poucos anos, portanto, ele começa o périplo dele, exilado, e nunca mais volta à França. Ele é um cético exilado, ele é simplesmente o que na definição do Sartre, do século XX, quando ele fala não é escapia, não é a definição do pensador em situação subalterna. O termo escapou aqui. Mas é a ideia de alguém que pensa à margem, que pensa fora. Claro que isso não é sociologia, isso não é para explicar o conteúdo do pensamento. Mas isso é para chamar a atenção para uma certa condição de reflexão filosófica que não é de Montaigne, não foi de Montaigne, não foi de Lamotte Levayer, não foi de Charron, certo? Não foi de Le Bon Davie, não foi de nenhum dos céticos que nós com facilidade incluímos. Então, isso tem alguma diferença, quer dizer, é um pensamento produzido nessas situações de extremidade, né, de liminaridade. Né? Então, eu acho que esse ponto é importante para entender a construção de um ponto de vista distinto, né, e que permite tomar a guerra de religião como evento central do mundo europeu daquela forma. E se o ceticismo, de alguma maneira, lida com a vida comum, tá? Para um cético do século XVII, a vida comum é o inferno da guerra de religião. Quer dizer, a vida comum não é um hipotético jogo de que eu estou andando na rua e vejo um fenômeno. Né? E o fenômeno vem a mim. Ou uma fumaça que denota esses. Não são hipóteses abstratas, vazias, né, que vão mostrar, quer dizer, como é que esse pensamento funciona. Quer dizer, os fenômenos são pessoas enforcadas, certo? Casas invadidas. Né? É uma outra natureza desse fenômeno. Né? Fenômeno dotado de historicidade. Evidente que os céticos antigos tiveram a sua historicidade, mas ela não nos veio. Nós temos a glosa de Sexto Empírico, que reúne num livro 6 séculos. Né? E é tudo que nós temos, é aquele um tesouro, é uma coisa magnífica. Né? Mas a dimensão existencial do ceticismo pirrônico para a gente é hipotética. Nós imaginamos aquela dimensão existencial. A dimensão existencial do cético moderno, tendo Bailey como referência, é de uma outra natureza. A guerra de religião, a diafonia tem uma historicidade. Ela não é algo que eu deduzo de um conceito, que sobre todas as coisas os seres humanos podem discordar. Não, é isso. Estão se matando. Estão se matando. Desculpe, mas Cícero, que viveu uma guerra civil, não traz isso para a reflexão. Não traz isso, né? Acabou sendo assassinado. Pois é, exatamente. Ele não tem interessante isso. Quer dizer, mas aqui Bailey não consegue não trazer. Claro. Ele traz de uma maneira agônica, quando trata da tolerância, e depois traz de uma maneira propositiva. Como é que a gente sai disso? Aí a teoria da República das Letras, que fica para o próximo colóquio, no ano que vem, se vocês tiverem a gentileza de me convidarem novamente. Então, isso. Não quero estourar mais o tempo. Acho que algumas coisas do texto eu consegui passar para vocês, quer dizer, sobretudo, como é que esse desenho de tolerância ele resulta de uma amálgama, né? De uma amálgama cuja construção exige a mobilização de vários utensílios filosóficos. Né? E o amálgama ele é um amálgama é um quasímodo filosófico. São quasímodos. Né? Eu tenho elementos de racionalismo moral, a luz natural, né? Mas uma luz natural que escreve não as noções comuns cartesianas clássicas, né? Mas que escreve um gesto de uma ousadia imensa, tirar a moralidade do campo da história e incluí-la como mecanismo necessário. Portanto, eu não preciso da teologia para me definir como sujeito. Né? Isso, obrigado.
Então vamos lá, né? Eu queria voltar à figura do perseguidor, conversor e fanático. Ah, tá, legal. E te perguntar se a gente pode imaginar que o fanatismo é uma paixão, né? Se eu posso dissociar o perseguidor, conversor também não, mas o perseguidor do fanático. Alguém que persegue por oportunismo, né? Ou que persegue porque cumpre ordens e que pode não ter nenhum sentimento fanático, mas faz aquilo. Eu penso em dois exemplos, a frase do Montaigne: nós somos católicos ou protestantes, como somos perigosos ou alemães, ou seja, eu não tenho uma paixão aí, tá? Mas eu dou uma resposta no contexto. Ou então o apoio que os príncipes alemães dão ao Lutero por oportunismo. Eles não são luteranos, no sentido que estão convencidos dos argumentos teológicos de Lutero, mas que para eles é interessante romper com a igreja, e Lutero oferece uma chance de romper com a igreja, então eles dão um apoio político ao Lutero. Então eu penso aí se você pode separar diferentes perseguidores e separar o perseguidor do fanático. Sim, eu acho que é mais difícil. Eu acho que sim. Eu acho que sim, e tem base textual para isso. Belli diz uma coisa seguinte: os crentes não são crentes o tempo todo. Isso é genial, essa ideia aqui. Há outras coisas que movem o comportamento humano. A expressão até que o Lorenzo Bianchi pega, escreve um belo texto sobre Belli, tentando ver o que são essas outras coisas. Aí o Lourenço começa a levantar essa coisa da sociabilidade fundada na paixão, como o Frederico também faz, o Rami faz a mesma coisa. Né? São outras coisas. Então, não são crentes o tempo todo. Então, embora o comportamento, do ponto de vista racionalizador, possa ser descrito a posteriori como fundado em motivações teológicas, não é verdade, não se segue que qualquer ação humana seja feita por motivação teológica. Tá? E muitas dessas ações são feitas regardless, quer dizer, não tem a ver com isso. Né? Então você pode ter um perseguidor oportunista perfeitamente nisso, que se vale da legitimidade macro da perseguição teológica e pega uma carona no ambiente de perseguição e faz a sua pequena perseguição. Ele menciona isso, que o perseguidor oportunista, que na verdade é um parasita que habita o organismo mais geral da perseguição teológica. A existência da perseguição teológica cria um ambiente para o eventual perseguidor parasitário. Ora, o ponto de Belli é interessante porque ele vai na raiz metafísica da perseguição. E o principal texto dele sobre isso é o comentário filosófico, que é o comentário filosófico à parábola que aparece em Lucas, segundo a qual um sujeito rico convida as pessoas para um banquete e as pessoas não vão ao banquete. Aí o sujeito rico manda alguém na rua para botar as pessoas para dentro, compele entrare, obrigá-las a entrar para comer o banquete. Né? Santo Agostinho pega essa passagem de Lucas, na luta contra os donatistas, e vai dizer o seguinte: o que a igreja fez contra os donatistas, obrigando-os a se converter à força, né, que a igreja africana fez, né, na verdade é justificado por essa passagem de Lucas. Agostinho diz isso em várias carta a Bonifácio, e a Vicente, a outros bispos naquela altura. Bossuet, século XVII, que era o confessor de Luís XIV, portanto na época de Belli, traduz as cartas de Agostinho, que defende a aplicação do compele entrare, legitima essa aplicação do compele entrare contra os donatistas, dizendo que o que nós estamos fazendo com os protestantes é a mesma coisa que Agostinho, que a igreja teria feito com os donatistas na África no século IV. Portanto, Bossuet traz para o cenário francês a justificativa agostiniana da perseguição do infiel. E numa das cartas, isso é interessante, vale a pena até procurar aqui, porque juro a vocês que é verdade, trouxe até um documento, caso vocês me interpelem, né? Que é uma coisa tão forte, que é mais ou menos o seguinte: são algumas cartas que Agostinho escreve para os seus, que Bossuet traduz exatamente
no momento das guerras de religião e da evocação do... Olha só aqui, Agostinho diz na carta Bonifácio: há uma perseguição injusta, que é aquela que os ímpios fazem à Igreja de Cristo, e há uma perseguição justa, que é feita pelas igrejas de Cristo contra os ímpios. A Igreja persegue por amor e os ímpios pela crueldade. Isso Agostinho, para Bonifácio, Bossuet traduz isso, tá certo? E isso é publicado à la fé, quer dizer, no dia seguinte, logo depois da véspera da revogação do Edito de Nantes. É isso que Bailey pega e escreve seu primeiro principal livro sobre a tolerância, que não por outra razão tem esse título, Comentário Filosófico sobre a parábola tal. Agora, comentário filosófico, não teológico, isso é fundamental, ele não está interpelando teologicamente. Mas acho que a ideia de que a perseguição ela envenena as relações sociais completamente. E essa passagem que é terrível, né? Terrível. A igreja persegue por amor. Por amor. Há um fato histórico que é muito interessante aí, que é quando em 390 o cristianismo se torna religião oficial do Império, na época de Teodósio, imediatamente os cristãos começam a perseguir os não cristãos e começam, aliás, com os judeus, e queimam uma sinagoga. E o imperador interfere e diz: vocês não podem fazer isso, né? E diz um pouco isso: vocês que eram os perseguidos se tornaram perseguidores, e por causa disso eles comungaram com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que é o preceptor de Agostinho. Que é o preceptor de Agostinho. E Teodósio vai pedir perdão ao Santo Ambrósio, que perdoa, evidentemente, tudo. Mas é curioso que o imperador intervém contra a perseguição. Contra a perseguição. Né? Dos cristãos, dos judeus pelos cristãos. Então, a lógica que o perseguido é como se você simplesmente invertesse o sinal. Né? Exatamente. Eu sou perseguido, viro agora perseguidor. Quando eu tenho a chance de perseguir, eu me torno perseguidor. Tem outra lógica brilhante, uma outra carta, que diz o seguinte: você fica impressionado com o uso da força contra essa gente, estou traduzindo ala carioca, tá? Mas, mais do que olhar para a força, é fundamental olhar para o porquê que nós estamos forçados. A qual on force? Né? Por que estão sendo forçados? Quer dizer, a legitimação, portanto, se dá pela justificativa. Porque eu acho que você tem, então, o perseguidor converso, né? O que justifica um pouco a perseguição é a conversão. Para forçá-lo a entrar na igreja. O Bailey chama de la conversion par contrainte. Né? Quer dizer, diferente da conversão. A conversão é a conversa, a persuasão. A conversão foi o que aconteceu com Bailey. Bailey foi para o colégio de Toulouse, jesuíta, porque era o melhor colégio, que o pai dele era um pastor liberal. Então, enfim, aqui não vai estudar nada aqui em Carlac, não tem nada, vai para Toulouse. E lá, Bailey, segundo os historiadores calvinistas de Bailey, persuadido pela esperteza dos jesuítas, isso diz Elisabeth Labrousse, que é protestante, ele se convence dos argumentos católicos. Se convence, depois ele diz isso, se convence. Tem aquela lista de Bellarmino, né? Então, ali houve uma conversão. Então, o problema dele não é a conversão, porque depois ele se convence, depois ele se desconvence e abjura o catolicismo e volta para o protestantismo. Então, a conversão faria parte do mundo de comércio intelectual, de troca e tal. Então, não tem problema. Ninguém é proibido de converter ninguém. A questão é a conversão par contrainte. Esse é que é o problema. Você compele a entrar. E Bossuet, que não era bobo não tinha nada, né? Traz para o debate, quer dizer, na verdade ele joga gasolina na fogueira do debate teológico quando traz a justificativa agostiniana. E aí esse é o problema. Isso abre a espoleta para o Bailey para desvendar nisso o drama teológico político, que ele vinha se aproximando por círculos. Né? No primeiro livro, Reflexões sobre o Cometa, né? É a primeira aproximação do problema, quando ele chama atenção para o fato de que uma república de ateus pode ser virtuosa. Já lança como hipótese. Quer dizer, ali já aparece a ideia de que o teológico não é a condição de legitimação dos sistemas. Por que o ateu pode ser virtuoso? Porque o ateu não tem nenhum motivo para perseguir ninguém, diz o Bailey. Não tem inimigo teológico. Mas ele agarra o núcleo da coisa graças ao Bossuet.
Ele tem que agradecer o Bossuet. Né? Quando ele faz a justificativa funda da leitura. Isso é terrível, terrível. Agora, a dobra interessante, positiva, e não deu tempo, mas só para a Mise Bush, é a teoria da República das Letras, que é a inversão disso. É quase que um mundo ao contrário. Né? Quer dizer, um mundo no qual não, há uma regra fundamental que todo soberano é súdito ao mesmo tempo, no República das Letras. Né? Se eu escrevo um livro, vocês caem em cima de mim, mas eu apanho e fico quieto, aí sento na cadeira. Aí vem um de vocês para cá, apresenta o livro, tudo numa boa. Quer dizer, estamos falando de livros. Então não tem estratificação, não tem cristalização de posições. A honestidade, o cara não fala de acordo com a sua consciência. Tudo pode ser dito. Isso é uma defesa abstrata. Bem, durante 2 anos, publica no Verbe de la République de Lettres, que é um jornal mensal, no qual durante 2 anos ele escreveu 650 e tantos resenhas de livros e mais 400 notas de 4 páginas. Ele sozinho. De vez em quando um ou outro ajudava quando era um livro sobre ciência. E a ideia dele era mostrar ao público o que estava se produzindo na Europa. O que abre caminho para uma coisa interessante, que não deu tempo de ler, de apresentar para vocês, mas de uma maneira muito sintética, né? A ideia de que eu tenho uma pretensão de controle teológico lá de cima e uma sociabilidade básica aqui embaixo. A pretensão dessa cidade de Deus, né, é dar forma da cidade humana aqui embaixo. Ora, bora, se eu estou fazendo todo o trabalho do deslocamento do teológico como fundamento da sociedade, eu tenho que imaginar uma esfera intermediária que isole o teológico lá para cima e que produza utensílios intelectuais e culturais, certo? Para que esses seres humanos que estão na sociabilidade espontânea ganhem recursos de reflexibilidade. Esse é um ponto que eu não comentei. Quer dizer, o animal humano, na sociabilidade comum, é irreflexivo. Age com a rotina. É o hábito do hábito. O hábito não é reflexivo. Quase que uma pré-teoria do hábito, que está aqui. Hábito de ação. A ideia do Alexander Bain da criança. A criança é um hábito de ação, não é reflexivo. Então, eu tenho que imaginar instâncias que, alternativamente ao teológico, elas possam incutir ou possam fazer desabar sobre o social utensílios culturais de reflexividade. O que o teológico faz é fazer desabar utensílios culturais de subordinação, de naturalização de diferenças, de intolerância. E a República das Letras passa a ser um espaço alternativo de inculcação de comportamentos que tem a ver com a tolerância, com a abertura, com a abstração. Eu acho que o ponto é esse. Elementos de abstração, que não sejam teologicamente fixados. Belo, o gosto. Você pode dar nos ensaios de Hume sobre o gosto. Refinamento dos espíritos. Isso vem tudo daqui. No fundo, quer dizer, a vida social espontânea, brutal lá de baixo, ela se eleva quando ela começa a consumir elementos de abstração e de universalização. E o operador para Bailey é a República das Letras. Então é belíssimo isso. A destruição da analítica da intolerância, quer dizer, a destruição analítica e histórica da intolerância, né? E a proposição hipotética de um modelo alternativo, cuja finalidade básica eu acho que é uma inculcação de abstração. Sair de mim, quer dizer, sair da nossa imediaticidade, pensar sobre cada do outro, essas coisas que não estão mais à la mode, como nós sabemos. Né? Porque todos nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Tem que ter nossas identidades inegociáveis, etc. Então, isso, né? Quer dizer, esse é o mundo bem, onde a questão da identidade é cláusula pétrea. O que ele faz é desconstruir a ideia de um mundo que tem que ser sustentado em identidades que são tomadas como cláusulas pétreas. Que é uma forma de fanatismo. Que é uma forma de fanatismo. Esse é o lugar do fanático, exatamente esse lugar aqui. É o sujeito que se autoconstitui como sujeito. Né? Se faz fundamento de si mesmo, né? O Fernando Gil dizia isso, né? O sujeito que alucina o seu próprio fundamento. Né? Renato, eu tenho uma pergunta simples, eu acho. Mas levando em consideração o périplo do Bailey, a passagem dele pelos Países Baixos,
esse contexto de intolerância, perseguição, também aos judeus, levando em consideração a avidez literária do Bailey, e especialmente o fato de que esse argumento que você apresentou, de que há razões filosóficas prévias a razões teológicas, não me lembro quais foram as palavras que você usou especificamente, mas há razões filosóficas prévias para garantir uma espécie de evitação de discussões teológicas, etc. O desabamento teológico. Isso me fez lembrar um autor judeu do 17, que é o Abraham Cohen de Herrera, que é um autor muito desconhecido, mas ele escreve uma obra em que ele argumenta que, considerando a inescrutabilidade de Deus, todas as religiões, e inclusive o próprio judaísmo, e todas as teologias não dão conta dessa divindade e, portanto, as perseguições não fazem sentido. Considerando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade de uma influência, ainda que pelo contexto histórico, das perseguições aos judeus e da produção literária judaica nos Países Baixos sobre o Bailey, Seassa, Noai, como funciona isso? Isso é muito interessante, esse ponto que você está levantando. Certamente há muita coisa para ver, tem muito a ver isso que você está falando. O Gênio Paganini tem um ensaio muito interessante sobre Bailey e os judeus, presença de das entradas do dicionário sobre personalidades judias. Né? Mas é um ponto a ser explorado. O caso de Uriel da Costa. O caso de Uriel da Costa, por exemplo, tem uma entrada importante. Né? Certamente houve interação com a comunidade judaica de Roterdã, certamente houve, os judeus estavam lá, estavam não só em Amsterdã, estavam em Roterdã também. Há um judaísmo, quer dizer, você tem um judaísmo ortodoxo muito forte que nega isso daí, mas há uma tradição judaica clássica, que vem dos judeus da Península Ibérica, que isso está em Maimônides também, a ideia do Ein Sof, que é a ideia de Deus como o que não se vê. Né? E mesmo em comunidades ortodoxas você não fala o nome dele, você fala por eufemismos e tal, e quando escreve, não escreve, põe T apóstrofe. Quer dizer, a ideia do que não se diz o nome, do que é ilimitado. Né? O que para algumas correntes do judaísmo leva ao reconhecimento de um hiato entre a divindade, enquanto divindade, ela mesma, e o que se diz da divindade. Certo? Mesmo levando em conta que a Torá é um texto divinamente, tem origem divina, mas a vida judaica ela está associada ao Talmud, né, que não tem origem divina. Então, você sempre tem essa ambiguidade no campo do judaísmo a respeito da transitividade da verdade divina com relação ao mundo da vida. Né? Coisa que na tradição cristã é muito mais tranquila. Quer dizer, a tradição católica é fortíssima. Deus está presente na missa, o padre é um sacerdote, ele tem uma relação misteriosa, sobrenatural com a divindade. A passagem ela é imaginariamente direta. Né? O teológico desaba na religião de uma maneira muito forte. Então, eu acho que pode haver uma convergência nisso. Eu acho que é um tema a explorar. Né? Porque houve correntes do judaísmo que foram nessa direção. Quer dizer, quase todos que disseram isso tiveram o seu herem, né? Ou seja, foram que isso é rabinicamente intolerável. Para o judaísmo liberal contemporâneo, isso aí é perfeitamente aceito. Para a corrente do judaísmo liberal, hoje, chamada corrente reformadora do judaísmo, essa ideia é perfeitamente aceita, sobretudo a partir do fato de que o judaísmo não é uma religião de conversão. Né? Ela não se propõe a converter os outros. Então, esse tema, portanto, lida com muito mais tranquilidade com a existência dos outros, de outras religiões. Né? Certo? Então, acho que, de qualquer maneira, tem coisas a explorar aí muito, muito interessantes. O Popkin, ele tinha uma espécie de fascinação com esse personagem, o Abraham Cohen de Herrera. Eu vou procurar isso, é legal essa dica. Tem o verbete na Enciclopédia Judaica sobre Abraham Cohen, é muito bom. Tem algumas versões, umas traduções vernáculas, ele escreve em vernáculo, ele escreve num espanhol meio ladino, italiano, é um espanhol muito estranho, mas tem umas traduções italianas boas e do espanhol atual também. Mas o caso é que o Abraham, ele tem ele
foi muito importante. O livro dele foi traduzido pelo Isaac Aboab da Fonseca, Sim. que no interim de tradução lecionou esse livro aqui na Sinagoga do Recife. Lá em Recife. Estamos falando disso hoje. Esse livro então ele foi muito divulgado. Sim. Pode ser que haja uma espécie de influência nesse sentido. Não é possível. Diretamente através É possível. Agora, essa tradição sefaradia, a gente não pode esquecer que ela foi constituída na experiência da tolerância, né? São judeus ibéricos, né, que foram trazidos para a Península pelos árabes, pelos muçulmanos, e ali conviveram com os cristãos durante 4, 5 séculos. Então você tem um background de diversidade religiosa, né, que foi interrompido na Europa no século XX, com a expulsão dos judeus da Espanha, enfim, a loucura toda. Quer dizer, a experiência europeia de 7 séculos, antes da modernidade, ao contrário das representações dominantes da Idade Média, tinha núcleos fortes de tolerância, pelo menos de concórdia. Né? Não preciso matar os outros, quer dizer, você tem a convivência possível. Né? A grande ruptura vai se dar exatamente com as perseguições do século XVI, né? 15, XVI, que muda. Mas legal, eu posso pensar, te agradeço. Aliás, os cristãos perseguiam os cristãos, no caso dos albigenses. Os cristãos aprenderam a perseguir outras religiões, perseguindo-se a si mesmos. Né? Usaram dos albigenses, né? Os cátaros. Né? E mesmo na época de Santo Agostinho, houve uma guerra religiosa no norte da África, contra os donatistas, guerra religiosa. Os vândalos que invadiram o norte da África eram arianos. Eram cristãos. A briga contra Juliano de Eclano, que era um bispo cristão também, que defendia a inexistência do pecado original. Deus nos fez para sermos felizes, né? Para termos prazer na vida. O Agostinho foi em cima dele. Tinha razão, né? Sem pecado a civilização não pode existir. Né? Tem que ter culpa e pecado. Então, se o Juliano de Eclano tivesse vencido o Agostinho, imagina o mundo que teria hoje. Que mundo seria? Felizes estão todos mortos já há muito tempo. Ok. Eu tenho uma pergunta, na verdade, porque eu consigo perceber uma naturalidade desse argumento na questão da tolerância do velho no sentido defensivo, no sentido negativo. Mas eu tenho mais dificuldade de compreender o argumento no sentido positivo, de a partir dele produzir uma teoria ativa da tolerância, porque eu fico pensando que o argumento, para ele se tornar ativo e coerentemente ativo, ele teria que congelar um certo estado das discórdias e que as discórdias fossem mantidas sempre naqueles termos, porque senão elementos novos de perseguição, ou pelo menos de intolerância geral, se atualizariam, não? Acho que não. Porque é o seguinte, eu pulei várias coisas aqui. Primeiro, eu não tenho que ter um senso da discórdia para poder ter discórdia. O senso da discórdia para poder ter a tolerância. A tolerância é um princípio abstrato. Né? Então, vocês vão ser o que vocês quiserem. Agora, o que vocês não podem fazer é violar a lei civil. Se vocês matarem alguém, vocês vão ser punidos pela lei civil. E regardless do fundamento religioso. Quer dizer, é a inversão da carta do Agostinho para o bispo donatista. Quer dizer, ao invés de ver o ato da perseguição, veja por que eu estou agindo. E julgue a legitimidade do meu ato pela razão pela qual eu estou agindo. Eu vou fazer o contrário. Não me interessa a razão pela qual você está agindo. Se do ponto de vista da lei civil você matar, você invadir, etc., você vai ser punido como tal. Eu vou ter uma justiça agnóstica para lidar com os efeitos. Então a discórdia vai continuar existindo por expansão ou por retração natural. Eu não tenho que produzi-la nem diminuí-la. O que eu tenho que ter, aí vamos para a política. O que eu tenho que ter é uma vida associativa que diz que isso não pode, isso não pode, isso não pode. E ver se é possível fazer isso sem injunções de natureza teológica. Então não tem mais o que fazer com o teológico. Né? Agora, eu tenho que fazer na construção, eu estou evitando usar o termo para não parecer anacrônico. Mas vamos lá, o que eu tenho que fazer é um investimento na criação do espaço público. Quer dizer, a República das Letras é o espaço público, é o tataravô do espaço público, habermasiano, se a gente quiser. Né? Certo? É o espaço, é a reserva de abstração, de reflexividade. Né?
é o ponto de vista mais geral humeano, se a gente quiser. Tirar as questões do seu contexto natural de angústia e de letalidade e subir, simular um ponto de vista mais geral. Como é que haja? Quer dizer, não é um platonismo mediano, não, de que existe um âmbito ali, né, que a gente resolve simular a existência disso, inventá-lo. Né? E aí eu acho que é agenda positiva. Eu acho que é. Quer dizer, é uma das respostas possíveis do que o cético pode fazer na política. E ele pode fazer sem defender nenhuma doutrina. Aí eu vou para o pirronismo mais ortodoxo. Posso frequentar o espaço público sem defender a doutrina. Ou posso frequentar o espaço público defendendo a meta-doutrina de que eu tenho que ter um espaço público. Pô, nos tempos que correm, isso é um programa político danado, né? Putz, imagina. Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, por vontade. É uma curiosidade, na verdade. Essa descrição da República das Letras, ela segue, em termos de estilo, uma agenda, vamos dizer assim, tratadística, ou ela é apresentada mais num estilo Thomas Moros, alguma coisa assim? Como funciona isso? Legal, boa pergunta. Quer dizer, Belli nunca escreveu um tratado da tolerância, nunca escreveu um tratado da República das Letras. O que a gente tem? Ele trabalhava como louco, né, e num determinado momento lá em Roterdã ele inventou publicar essa novela de la République des Lettres. No primeiro volume, primeiro número, ele faz uma espécie de constituição da República das Letras. Pena que não deu tempo, porque a parte final do texto era a apresentação dessa constituição. Então, quais são os requisitos que tem que ter? Nada de teologia, tudo pode ser dito. Aqui não há uma discussão de pessoas, mas de livro contra livro. Ninguém é súdito e soberano o tempo todo. Você tem uma série de princípios. Isso ele põe no prefácio do primeiro número. E os outros números são resenhas. As resenhas sempre apresentando teses e apresentando defesas e críticas. Sempre assim. Sempre. Não é um jogo didático da equipolência. A mais B, suspensão, não é isso. Isso diz isso, esse diz isso, aquele diz aquilo. Livro seguinte, disse isso, mas já falando disse isso. O tempo todo, a ideia de mostrar, abrir para criar um público leitor, que passe a ser acostumado, que se acostume com a exibição da inteligência na sua variedade e, sobretudo, na incompletude. Na incompletude. A variedade na incompletude. Ou seja, vocês podem ler isso aqui sem ter que decidir. Né? Ler, aprender. É como se o hábito da leitura fosse te deslocando como sujeito, mudando a tua natureza como sujeito, sem que eu tenha que incutir em você uma teoria que obriga você a ser um novo sujeito. É uma dimensão propiciadora e não propedêutica. Não sei se essa diferença faz sentido. Não é uma teoria que está sendo ensinada, mas o Elias diria isso, quer dizer, é uma estrutura de oportunidade nova que se abre para o pensamento. Então, você não tem teoria da República das Letras, mas você tem isso, tem essa resenha, e no dicionário, em várias entradas, referências ao que é a República das Letras, muito ricas, sobretudo em notas a várias entradas, algumas delas eu faço referência aqui no texto. Então dá um certo trabalho fazer a recolha disso, mas é um prazer maravilhoso, entrar no dicionário, uma viagem fantástica. Mas você vai ter que juntar um pedaço aqui, um pedaço ali e tal, e dá para montar uma maquete do que seria isso. Agora, a teoria não tem. Você tem um efeito. Né? Agregar. Esses exemplos que são as resenhas e as entradas do dicionário, onde explicitamente ele fala da República das Letras. Agora, a lógica da República das Letras, não sei se para você ocorre mesmo, ela lembra um pouco a lógica da convivência do verbete no dicionário, né? Sim. O dicionário é a República das Letras em ato, né? Porque o dicionário ele é incompleto, o dicionário ele tem verbetes e as notas são muito mais largas do que os verbetes, e nem sempre, quase nunca tem a ver com o tema do verbete. E além das notas, você tem as notas bibliográficas das notas e as notas bibliográficas dos verbetes. Portanto, são... E Belli inventa o texto, como é que se chama isso? Metatexto, não, essa coisa do... O hipertexto, inventa o hipertexto. Porque lá na estrutura do verbete está lá, V nota tal.
Então, a tentação é colocar um template, né, e clicar em cima e abre a estrutura do... Logicamente, ele tem isso na cabeça. Nós temos no que nos faz pensar o verbete pirro, traduzido pelo Zé Raimundo. Que é uma beleza, uma beleza, uma beleza. Então, a experiência sensível com o dicionário é muito interessante por isso, porque Thomas Lennon tem uma análise belíssima disso, a ideia de uma escritura aberta, totalmente aberta, né? Não comprometida com a finalidade, com a demonstração, mas com a mostração, a mostra das coisas. Desculpa, não, vai lá, Denis, você está na tua hora. Ainda lá em cima. Vai lá. Boa sorte. Tchau. Bom, se não tiver mais alguma pergunta... Brigadíssimo vocês, tá? A gente que agradece mais uma vez a sua participação.